Boa noite, pessoal, tudo bem? Professor Fernando Abreu. Vamos ter um bate-papo hoje sobre o edital do Ministério Público de Minas, né? Boa noite para todos vocês que estão entrando. Edital publicado hoje, né? Na verdade, a gente ficou sabendo ontem, né? Não sei como, o edital sai meio-dia, o Diário Oficial sai meia-noite e meia, mas era 9 e pouquinho da noite, quase 10 horas. Todo mundo recebeu a grande notícia aí de um baita de um edital, 100 vagas no concurso para o Ministério Público de Minas Gerais, maior edital da história, tá? No âmbito do MPMG, né? Um número de vagas expressivo. É claro que a prova aqui é difícil, né? Mas não dá para desconsiderar esse fator, porque acaba que a gente vai ter um número maior de candidatos na segunda etapa, enfim. Vai ser um belo concurso, não só para poder trabalhar, mas para quem está querendo realmente ser aprovado em Ministério Público, poder se testar e quem sabe ao final tá tomando posse aí como promotora, como promotor de justiça no estado de Minas Gerais. Boa noite para quem está entrando agora, boa noite Samuel, boa noite Camila, boa noite, tem um nome ali que eu não consegui não, boa noite Fred. Já viu o Fred ali falando edital gigante. Sim, gigante. Acabei de ter um encontro com a nossa turma de reta final, que começou hoje. Eu tinha programado ela para começar dia 4, que eu falei assim, se o edital não sair essa semana, sai semana que vem, sai na outra, eu já preciso dar o pontapé. O fato é, nossa turma começou no dia da publicação do edital, e a gente já fez a primeira aula ao vivo hoje, para poder falar sobre os examinadores. Já mandamos lá a pesquisa de banca com quase 50 páginas para os nossos alunos, primeira rodada já entrou, Enfim, não dá para perder tempo, porque como o Fred bem destacou, a gente teve aí um edital maior do que o último e com algumas peculiaridades. E é sobre isso que eu quero falar com vocês. Só esperar mais uns 2 minutinhos, eu acho que tá bom, né? Boa noite, Robson, boa noite, Douglas. Boa noite, Paulinha. Boa noite, Samuel Saraiva. Vamos falar então do edital. A gente teve essa publicação hoje. 100 vagas, 70 para ampla, 20 para negros, 10 para pessoas com deficiência. Historicamente, a gente acaba mandando o total de número de vagas para a segunda etapa e não deve ser diferente. É um concurso, eu não vou entrar demais em detalhe de banca com vocês, porque isso acaba sendo objeto de trabalho com a turma, A gente teve algumas alterações aí de examinadores, Por exemplo, no G1, que é o grupo de Direito Constitucional, Direito Administrativo, Tributário, Eleitoral e Legislação do MP, a gente teve a entrada do André Baldino em Direito Constitucional, Eu tenho cantado a pedra há muito tempo, ele já foi examinador 3 vezes em outras disciplinas, Então, a lógica do examinador a gente já conhece. A gente teve a entrada do Zé Carlos, um grande colega aí que atuou muito tempo, atua ainda, mas foi coordenador do nosso centro de apoio no âmbito da probidade administrativa, Centro de apoio do patrimônio público, ou seja, um profundo conhecedor e estudioso do tema e de tudo que se relaciona, Porque não adianta o cara ser bom em probidade administrativa sem ser bom em direito administrativo. Você tem que conhecer ato administrativo, você tem que conhecer licitações, você tem que conhecer o direito administrativo para poder falar se a conduta é ímproba ou não. Então, assim, a gente vai ter, teve aí o acréscimo do Zé Carlos, engrandecendo o perfil dessa banca, do G1, que hoje está composta pelo André Baldino, pelo Marcos Anjo, que foi examinador em 2018 e 2019 em direito administrativo, e 2 desembargadores do TJ, um desembargador e uma desembargadora, doutor Júlio, grande Júlio, eu já até mando meu abraço para ele aqui, faz anos que eu não encontro com o Júlio, quando eu tomei posse no meu concurso, ele era o diretor do Centro de Aperfeiçoamento Funcional, então nós ficamos ali, um bando de menino, eu tinha acabado de fazer 24 anos e ele era o coordenador, então assim, a gente ficava espizinhando ele lá o dia todo. E logo depois ele foi para o TJ, foi para o 5º, mas é uma pessoa extremamente querida no âmbito do Ministério Público e vem engrandecer a banca agora. Eu espero que ele vá fazer questões, inclusive, de direito eleitoral. Vamos ver. Isso aí eu já detalhei e expliquei o porquê para a turma. E a doutora Maria das Graças, Nunes Poser, Rocha Santos, Nunes Poser era juíza também lá em Uberlândia, é examinadora junto com ele do TJ, também desembargadora, já atuava como juíza convocada no Tribunal de Justiça de Minas há um bom tempo, atuava em câmaras cíveis
E agora, quando ela tomou posse mesmo como desembargadora em janeiro, ela foi para uma Câmara Criminal, o que me sugere, né, até pelo histórico dela no tribunal, mais cível do que criminal, que ela venha trabalhar com direito tributário, mas isso é problema para a turma lá, onde a gente vai trabalhar todos esses detalhes com os nossos alunos. O que esses examinadores fizeram no edital, e esse é o grande ponto para a gente, de direito constitucional, de direito administrativo, de direito tributário, direito eleitoral e de legislação do MP. A gente fez hoje o estudo, né, comparativo do que foi acrescentado, do que não foi acrescentado. Eu vou até abrir um outro arquivo aqui, que ele está em vermelho para mim, para poder facilitar, porque chega num ponto que a gente já não enxerga direito, né, pessoal? Então, tá em letrinha pequena, alguns não foram marcados nesse arquivo que eu estava lendo, e nenhum está marcado do mesmo jeito, mas não tem problema. Vamos lá. Direito constitucional. No começo, praticamente sem estrutura, o que a gente tem é tão somente um desdobramento dele, né? Ou seja, alguns pontos que eram tratados de forma genérica foram desdobrados, né? Eu vejo aqui, por exemplo, item 7, por exemplo. ADI, ADIM e ADCs. Agora ficou ações constitucionais típicas do controle concentrado. Enfim, pequenas mudanças nesse particular que não mexeram praticamente nada no âmbito do edital de direito constitucional. Direito administrativo, a gente teve algumas alterações, né? Já havia destacado isso na primeira vez que o Marcos Anjos foi examinador, né? E agora com o Zé Carlos também ganha mais força ainda. A gente teve uma alteração no item 3, onde tratava da boa administração, agora se previu expressamente o planejamento administrativo, que de certo modo, né, trilhava a linha ali do accountability também, né, uma forma de controle interno, agora foi especificado. Foi acrescentado o marco regulatório das organizações da sociedade civil, bacana demais, né? Coisa chata para a gente estudar. O Marcos Anjos, certamente isso aqui é obra dele, né? Trocou a expressão servidores públicos por agentes públicos. A tese de mestrado dele segue, a dissertação de mestrado, dissertação de mestrado, ele segue essa linha. Fora isso, nenhuma outra grande alteração no edital de direito administrativo. Compensação eleitoral a gente teve. Não que tenha aparecido aqui alguma grande novidade. O que foi feito? A parte de eleitoral era prevista tão somente sob a perspectiva das leis. E agora não. O examinador, os examinadores, na verdade, procuraram trabalhar de forma mais aberta, né? No sentido de se falar justiça eleitoral, organização, competência, regras constitucionais, Ministério Público Eleitoral, atribuição ao sistema eleitoral, apuração, diplomação, sem fazer aquela referência estrita, sem necessidade, né, como antigamente se fazia, não que não faça, mas houve um desdobramento. Né? Porque às vezes quando o edital prevê, por exemplo, uma determinada lei e se cobra um assunto que é correlato, mas que não estava previsto expressamente, vocês sabem muito bem como é que vocês são. Né? Vocês recorrem até o último minuto e às vezes a questão acaba sendo anulada. Por isso que o examinador hoje ele tende mais a não ficar a se apegar tanto no diploma legal. Fala, por exemplo, tutela criminal contra a mulher, por exemplo. Ele está trazendo toda a carga de Lei Maria da Penha e todos os outros institutos que eventualmente venham a ser construídos para poder se aplicar na tutela da mulher. Temos aí recente, né, a Lei Henri Borel, da mesma forma. É uma tendência isso, tá? Por mais que a gente possa falar em diálogo das fontes, de interpretação sistemática, né, para o examinador traz um pouco mais de conforto para ele. Deixar a nomenclatura e não fazer só referência à lei. Direito tributário teve, tá, também desdobramentos. Houve supressão de algumas coisas, correções de outras, mas no finalzinho ali entrou um tema que eu não gostei, tá? Eu não gostei muito que ele tenha entrado, porque é um tema que a gente praticamente não atua na prática, né? Por isso que eu falo, a gente não pode esquecer que quem mexeu nesse edital agora foram desembargadores, e por serem desembargadores, eles atuam diretamente nisso, no âmbito do MP, muito pouco, né, que é o tema da execução fiscal, onde se destrinchou, né, muita coisa, e além disso a tutela antecipada contra a Fazenda Pública, 2 decretos estaduais foram previstos, 44747
e o 4308, está no edital, tá, pessoal? E súmulas, né? Súmulas de jurisprudência, normal. A gente está com 2 examinadores no âmbito do TJ, tem um contato maior com a jurisprudência, não só tem um contato, formam a jurisprudência, é mais do que natural que a gente venha a ter aí cobrança de jurisprudência em tributário e eleitoral. E no âmbito da teoria do Ministério Público, isso aqui eu acredito que tenha sido o André Baldino que fez a alteração, acrescentou o item 8, atos normativos do Ministério Público de Minas Gerais e do Conselho Nacional do Ministério Público, né, que regulamentam os procedimentos extrajudiciais. Os do CNMP, ok, todo mundo já estudava, já constava do edital, seja em difusos, né, em outra área, a gente já tinha que saber. Agora, quando ele passou a exigir os atos normativos do MP de Minas, complica um pouco, né, pessoal? Não que os nossos atos aqui sejam muito diferentes dos do CNMP, mas tem algumas particularidades técnicas, às vezes. E para o candidato que tem pouco mais de 60 dias para estudar para a prova, se deparar, né, com uma nova legislação tratando sobre o tema, complica, né, dificulta. A vantagem é que a tendência é que a gente venha ter uma questão só de direito institucional. E eu acredito que a gente vai ter. Eu quero até ver como que vão fazer com esse grupo. Porque, se vocês pegarem as provas anteriores, eu até postei um panorama, né, um raio-x, um mini raio-x ali para vocês. Para a turma hoje foi o organograma completo, com questões assertivas, né, o que é mais cobrado, quais são as tendências. A gente pode ver que eleitoral e tributário ficava ali, uma para lá, uma para cá. A gente normalmente tinha aí de 8 a 9 questões de direito constitucional, de 8 a 9 questões de direito administrativo, aí tinha uma de tributário, uma de eleitoral, uma de legislação institucional, isso quando vinha. Agora, não me parece que exista mais essa margem de discricionariedade dos examinadores, porque não tem o menor sentido você trazer 2 desembargadores, né, uma desembargadora e um desembargador do TJ, para colocá-los para assistir a primeira etapa. Então, certamente farão questões. Podem dividir 5 para cada, que agora a gente tem aí, pela quantidade de examinadores, né, ao todo a gente tem 5, cada um faz 4 questões, ou o suplente, por exemplo, não faz. Pode, mas não acho que seja essa a tendência. Eu estou imaginando aí que o Júlio venha fazer 2 questões, que a Maria das Graças venha fazer 2 questões e que o restante fique ali para constitucional e administrativo. Com uma forte pegada ali na improbidade administrativa, enfim. Eu detalhei bastante para a turma sobre esse tema. O fato é, esse pequeno acréscimo no final, eu não gostei muito porque vai dar um pouquinho mais de trabalho para vocês. Ou seja, o edital aumentou de tamanho. Mas eu estou esperando uma prova linear no sentido assim, comparativamente, uma prova próxima à do concurso passado, mais ou menos no mesmo grau de dificuldade. A gente pode ter certamente ali uma dificuldade maior em improbidade administrativa. A prova talvez se torne um pouco mais difícil por ter mais questões de eleitoral e tributário, que são temas que normalmente, né, o concurseiro para Ministério Público, eu não digo que relega, mas ele não prioriza tanto assim, porque quando a gente pega de fato o número de questões que envolvem essas disciplinas, na média dos concursos acaba sendo muito baixa. Né? E entre você escolher estudar um direito eleitoral todo para disputar uma questão, sabendo que vai ter, por exemplo, 10 questões de direito constitucional e que dessas 10, 8, 9 vão estar pautadas na lei seca, né? Você não precisa ser muito inteligente para fazer uma escolha que eu não digo nem que seja trágica. Eu vou garantir essas 9, essas 10 questões de direito constitucional e paciência, se eu errar a questão de eleitoral, errei. Né? Não é incomum a gente ver concurseiro fazendo isso e eu não acho que não tem nada de errado. Faltando 60 dias para a prova, a gente vai ter que escolher, né? Dentro do próprio direito eleitoral, o que eu vou trabalhar com a turma. Eu já sei. Né? Ontem eu fiquei batendo a cabeça quem ia fazer questão, qual que é o perfil, eu já sei o que eu vou trabalhar. Quer dizer que eu vou acertar? Não, não quer dizer que eu vou acertar. O fato é, eu vou ter ali 5 rodadas, né, 5 pontos de direito eleitoral, do universo de 14 que foram mapeados, eu vou ter que escolher 5, faltam 60 dias para a prova. Se eu tivesse lá na turma ponto a ponto, eu teria trabalhado todos os itens, né, como a gente
fez desde o começo do ano com a turma. Agora, não dá, faltam 60 dias, né? E a priorização agora é o quê? Estudo de lei seca e puxar, é claro, né, essa bagagem doutrinária um pouquinho diferente que vai carregar o seu conteúdo para a prova. Então, tendência de manutenção, talvez a gente tenha uma redução na pontuação média dos candidatos pelo número maior possível de questões de tributário e de eleitoral. Então, digamos que se a média estava sendo 14, pode ser que essa média caia para 13, né? Digamos assim. Mas não que a prova venha a ser mais difícil, tá? Grupo 2. Grupo 2 eu achei lindo. Uma coisa e uma pulga atrás da orelha da outra. A gente teve a manutenção da banca, né? Grupo 2 é penal e processo penal. A gente teve a manutenção do Carlos Canedo, que foi meu examinador, do Wagner Marteleto, que a gente trabalhou bastante com a turma ano passado, né? Tem tese de doutorado aí sobre dolo, feita em Portugal, e o Marcelo Schimmer no âmbito de processo penal. Então a banca foi mantida na íntegra, ou seja, a prova do concurso passado serve de referência, né, para essa. Ali a gente consegue ver nitidamente onde o examinador A ou B bebeu, né, qual que é a fonte que ele foi lá extrair alguns estudos, e isso a gente acabou replicando para a turma de prova oral, e agora todo o trabalho que foi feito para a turma de prova oral, a gente vai trazer também para essa turminha de reta final. Eu fiquei muito satisfeito quando eu vi o edital de penal, né? Não houve, assim, salvo um ponto específico, grandes novidades, né? O Marteleto ele fez alguns desdobramentos, isso aqui é nítido, que é dele, né? No âmbito, por exemplo, dos princípios, das teorias do delito, né? Ele desdobrou, estava sistema causal, botou agora causal e clássico, agora ele botou neoclássico, especificou a questão dos sistemas funcionalistas. No dolo, ele fez valer sua dissertação, sua tese de doutorado, né? Ele destrinchou o dolo ali para falar em dolo direto de primeiro grau, que ele já cobrou. Dolo direto de primeiro grau, dolo direto de segundo grau, dolo eventual, dolo subsequente, antecedente, alternativo, dolos generales, culpa consciente e inconsciente, delimitação entre dolo e culpa. Teorias. Esse ponto aqui em especial me chamou uma atenção profunda. Porque só no meu livro, por exemplo, eu coloquei 16 ou 17, que são 16. 16 teorias que procuram distinguir o dolo da culpa. E eu acho que ele vai parecer uma com lado direito anglo-saxão. Vamos ver. Vamos aguardar aí. Eu vou botar no simulado da turma para a gente ver se eu vou antecipar essa ou não. O fato é, nitidamente, ele sinalizou para a gente. Eu continuo gostando de dolo, tá? Eu não esgotei meu conteúdo de dolo no último concurso, não. Eu vou cobrar dolo de novo. E que bom que vai cobrar dolo de novo. Porque é um tema, né? No Brasil, certamente, é o grande debate hoje, porque daqui a pouco ele vai migrar para a improbidade administrativa. O item, claro, a teoria da condição in us, né, foi mantida. No item 16.2, e foi a parte que é a grande inovação do edital, eu amei, adorei, né, dei pulos de alegria, porque inclusive já tinha aula gravada sobre isso, já tinha entrado para a turma, sobre causalidade alternativa, cumulativa e hipotética, cursos causais atípicos e ruptura do curso causal. Eu acrescentei todas essas teorias na segunda edição do meu livro, né? Então, por isso que eu fiquei feliz, né? Eu falei assim, gente, de novo, o ano passado foi a teoria in us, que pouquíssimos tinham. Dessa vez, pelo menos na varrida que eu li, que eu dei nos outros manuais, eu não achei ninguém tratando desse tema, né? Porque tem toda uma construção aqui que passa por muita gente, né? E eu procurei desenvolver pensando também já nesse concurso, né? Quando a gente escreve um livro, a gente pensa nos possíveis concursos. Penso muito no do Paraná, penso no daqui, penso no de Goiás, porque quem está preparado para Goiás, para Minas e para o Paraná em penal, encara CESP e FCC assim, rindo até a orelha, porque é outra pegada. Então, assim, é novidade, né? É novidade, não é nada fácil, porque exige uma construção mental que foge da perspectiva de um nexo de causalidade que a gente está acostumado a ver. A gente foi criado pela teoria da equivalência das condições, estudamos as concausas. Aí veio o pessoal, mais ou menos, já é mais antiga, né? Mas
começou a ganhar força na década de 90 no Brasil, a teoria da imputação objetiva. Tem gente que até hoje não entende a teoria da imputação objetiva. E aí, de repente, aparece no edital um tema que, de certo modo, chacoalha toda essa questão do nexo de causalidade. São os chamados desvios aberrantes do curso de causalidade, né? Eu trato todos eles, né? No meu livro não tem nenhum aqui que passou batido, graças a Deus, e ele vai cobrar. Se vai cobrar na primeira etapa, não sei. Se vai cobrar na segunda, não sei. Mas que ele vai cobrar, vai. Ainda que seja na prova oral. Teoria da condição inus, por exemplo, no concurso passado, só apareceu lá na terceira etapa, né? Lá na fase oral do concurso. O fato é, ele nitidamente sinalizou, olha, eu gosto e eu vou cobrar. Outro ponto que me chamou a atenção, que ele fez com relação à teoria do erro. E quando eu falo teoria do erro, eu estou falando tanto do erro de tipo, quanto do erro de proibição. Ele desdobrou. Ele colocou agora expressamente teorias, né? Ele fala teoria extremada, teoria limitada, ok. Isso já era batido. Mas quando ele fala em erro de tipo permissivo, teorias, erro de subsunção, que tem na maioria dos manuais, mas tem outras teorias ali que permeiam principalmente o erro de proibição, que a maioria dos livros não traz, tá? Quem olhar o post meu de hoje de manhã vai ver um gráficozinho ali que vocês vão ver que o Zaffaroni fala, entendeu? Livro específico, outros poucos doutrinadores falam, então assim, não é bom a gente ter surpresa na hora da prova. Com desistência voluntária, né, e alterações posteriores, nada demais com relação à parte de direito penal. Ou seja, continuaremos a ter o direito penal no mesmo estilo do concurso passado. Estão perguntando, direito penal para concurso lá da Juspod, viu, Pedro? Depois eu falo. Processo penal. O que me chamou a atenção? Alguns desdobramentos. Lei 8.906, Estatuto, né, da OAB, teve alteração aí em processo, pode fazer busca e apreensão do escritório do advogado, enfim, vai cair isso, é batata que vai. Mas tem um ponto, claro, ele botou as leis novas, mas teve uma que me chamou demais a atenção, regimento interno do Conselho Nacional do Ministério Público, em processo penal. Vai vir bomba aí. Provavelmente numa segunda etapa. Provavelmente numa peça prática. Né? Mas é mais uma coisinha não muito agradável para se estudar regimento interno de um conselho. Né? Como se não bastasse, vocês já têm muita coisa para estudar. E assim, no geral, como a banca foi mantida, qual que é a tendência? De manutenção do estilo de prova, né, gente? Não foi uma prova fácil do concurso passado, mas também não foi uma prova impossível. Quem estava bem preparado pontuou bem na primeira etapa. E eu acho que os examinadores, todos eles agora, o Canedo extremamente maduro em concurso, o Marcelo tinha sido o primeiro, o Wagner também tinha tido, era seu primeiro concurso, já estão indo para o segundo, ou seja, enfrentaram a segunda etapa, enfrentaram a prova oral, enfim. Né? Eu acho que a gente vai ter uma evolução nas questões, no sentido de ter redações um pouco mais claras, né? Mas em termos de nível de dificuldade, eu não vejo muito para onde fugir. Né? Eles já sinalizaram para a gente o que eles gostam e agora a gente tem que estudar isso. E ontem eu nem dormi a hora que eu vi o G3. Eu abri o G3, Grupo de Direito Civil, falei, mamão com açúcar, né? Como diz o Serginho Malandro, fácil. A hora que eu olhei o edital de Direito Civil, eu quase infartei. Por quê? Primeiro, grande parte foi desdobramento do que estava lá. Só que o perfil da banca de Direito Civil, que é formado hoje, né, pela Fernanda Rabelo, que é professora do FMG, doutora em Direito, e pela Juliana Cordeiro, e pela Sofia Rabelo, que também é doutora em Direito, são duas dogmáticas no âmbito do direito civil, uma com viés mais processualista e outro com viés mais civilista. Quando eu vi os desdobramentos, né, primeiro ao fazer o estudo de banca delas,
né, eu já consegui delimitar um perfil, né? Uma deve ficar ali com a parte de família, sucessões e talvez responsabilidade civil, ou talvez a parte inicial de parte geral, personalidade, capacidades. A outra deve ficar com a parte de contratos, obrigações, talvez também responsabilidade civil, porque está conectado. O fato é, eu não sei se vocês viram, né? Mas tem assim, tem tanto tipo de contrato ali, contratinho em inglês daqui, e-commerce, smart contracts, enfim, temas. Se vocês pegarem o livro do Nelson Rosenwald, está tudo lá. Mas que se aproximam demais do examinador da segunda etapa do Ministério Público do Rio de Janeiro, Guilherme Martins. Foi um dos primeiros a escrever sobre contratos eletrônicos, né? E tem muita publicação. É o estilo diferente de direito civil. É um direito civil que sai de uma perspectiva puramente patrimonialista para entrar numa seara que, de certo modo, traz o homem de volta, né, para o centro da questão. Mas o que me chama mais atenção é a forma como isso foi feito. Se vocês estiverem com o edital aí, é muito grande o edital de direito civil, eu não vou nem ler todo para vocês, né? Mas olhem o item 14. Legislação especial e repercussões nas relações privadas. E aí tem Estatuto da Pessoa Idosa, alimentos, Estatuto da Criança e do Adolescente, Estatuto da Pessoa com Deficiência, Marco Civil da Internet, Lei Geral de Proteção de Dados, Lei de Acesso à Informação. Toda essa discussão que a gente teve, já temos em Minas, né? Os concursos aqui têm esse histórico de transversalidade, que é muito típica de direitos difusos, foi trazida, de certo modo, para direito civil. O Fernando Martins já tinha feito isso no concurso passado, em processo civil. Agora isso foi feito também em direito civil. E isso enriquece muito a possibilidade de cobrança de temas que fogem àquela questão do direito de laje, pura e simples, a questão do condomínio, aos direitos reais, a posse ou a propriedade. Isso, a forma como o edital foi construído, me sinaliza uma prova que vai exigir uma capacidade de interpretação maior do candidato e um conhecimento também um pouco maior de institutos doutrinários. A pessoa quer dizer que a prova vai ser só doutrina? Não estou falando nesse momento algum. A tendência ainda é que a prova tenha mais lei seca do que doutrina. Mas vocês podem se preparar que a gente vai ter uma carga doutrinária que vai ser pré-requerida para poder responder as questões legais. A exemplo, com perfil obviamente diferente, do Ministério Público do Distrito Federal. Por que eu falo diferente? Porque no Distrito Federal foram cobradas questões muito antigas, muito latim, enfim, né, o concurso do ano passado. Nesse não estou esperando isso. Mas quando eu vejo a forma como o edital foi construído, ele foge da perspectiva pura e simples de um manual único que a gente estuda para um concurso. E isso mostra que as examinadoras vão aprofundar. Não sei se na primeira, se na segunda, se na prova oral, não sei. O fato é, a forma como esses temas foram tratados, né, comércio eletrônico, startups, isso no âmbito de direito empresarial, são coisas assim que foge um pouco a lógica, né, do dia a dia da atuação de um promotor de justiça, de um aplicador do direito, né, digamos assim, não é só do promotor de justiça. Né? Então, aconselho vocês a darem uma olhada no edital de direito civil, porque ele tem muita particularidade. Dá para estudar tudo? Obviamente não. Se o universo é grande, o direito civil é infinito. Faltando 60 dias, então, a gente não tem a menor condição de querer passar por esse edital todo. É hora de jogar no garantido. E o que é jogar no garantido? Trabalhar os grandes temas e fazendo apostas,
60 dias a gente tem que fazer apostas. Não tem muita mágica, não. Então, assim, eu ia até mandar planilha de lei seca, tá pronto. Até mandei pro Arnaldo ver, tá com ele já. Depois que eu vi esse edital, falei, eu vou ter que mexer na planilha, porque eu vou ter que acrescentar leis aqui que eu não tinha colocado. Lei que não costuma cair. Lei que às vezes nunca foi cobrada. Eu vou ter que acrescentar. Claro que eu não vou pôr a lei toda, vou pôr o artigo tal, os mais importantes. Exemplo do que a gente faz, por exemplo, no Código de Mineração, que é gigantesco. Eu falei, eu não vou botar o cara para ler 100 artigos do Código de Mineração, porque a gente teve a tragédia não, né? Para mim, os homicídios aqui de Brumadinho e de Mariana. Cara, pode cair, claro, e eu até acredito que vai cair mineração. É muito forte para cair aqui em Minas. Mas será que vão cobrar o Código de Mineração inteiro? Né? Não sei, eu falo, será que vale a pena? Faltando 60 dias, eu falo, gente, não vale. Né? Eu prefiro estudar lá o Código Florestal, que certamente a gente vai ter uma, depois eu vou falar de difusos, eu explico por quê. Né? A gente tem que fazer essas escolhas, não tem jeito. E no direito civil, vocês vão ter que fazer. Processo civil, a gente teve a manutenção da banca, isso é bom, né? Tem o Fernando Martins e o Jairo, bom porque já tem um cenário construído pra gente, né? Não que enfrentar o Fernando Martins seja uma coisa boa, não é, mas é um cara com conhecimento tão grande, né, que ele percebe, às vezes, que o candidato ele tá limitado ali pelo que ele estudou e ele vai pontuar levando em consideração o grau de construção do candidato. O Fernando é membro do Ministério, eu sou de Uberlândia, ele é de Uberlândia, né? Quando eu entrei para fazer estágio, ele já era promotor há um bom tempo, já estava em Uberlândia. Ele deve ser uns 10 anos mais velho de carreira do que eu. Olha o tempo de direito que esse cara tem. Não dá, às vezes chega um menino lá com 25 anos, 26 anos, vai fazer uma prova oral, não tem como você exigir dessa pessoa o conhecimento de tudo. E ele leva isso em consideração. Né? Basta ver, né, que assim, o grupo de processo civil, apesar de ele ter feito perguntas extremamente difíceis no concurso, foi um dos que menos reprovou. Né? Então, assim, ele mexeu um pouquinho no edital, basicamente atualizou, né, colocou aí algumas leis novas, tratamento de superendividamento, é um tema grande, né, que ele gosta demais, tem um monte de artigo publicado. Tem um aqui que me chamou a atenção, não gostei muito não, mas, né, que é a Lei 14.341, que é a Associação de Representação dos Municípios. Eu quero ver para que lado que ele vai levar isso aqui, se vai ser para legitimidade, se ele for cobrar, né, para legitimidade, enfim. Né, mas processo civil a gente não vai ter muita alteração não. A tendência é que a gente tenha uma prova linear no sentido de você conseguir bater o olho na prova passada e ver uma prova estilo parecido nesse concurso. E aí a gente passa para o G4, grupo de direitos difusos, também teve muito desdobramento, mas um grande ponto aqui me chamou a atenção. Né? Agora, de fato, de forma escancarada, a gente vai ter uma cobrança de direitos humanos mais profunda no âmbito do Ministério Público de Minas. Isso é fato. Né? O item, deixa eu ver o número dele aqui, certinho, item 2, que é de direitos humanos, que antes vinha só direitos humanos, agora ele foi todo destrinchado. E lá no final do edital, na parte, vocês vão ver, tem controle de convencionalidade, decisões de tribunais internacionais. E eu não gostei disso não, porque eu vou ter que dar uma estudada nessas coisas. Quando não cai assim, a gente meio que finge que não é com a gente. Né? A gente dá uma de cegueira deliberada. Eu vejo lá o tribunal, não sei o que, eu falei, isso não costuma cair para mim, eu vou fingir que eu não tô vendo. Agora não dá para fingir mais. Porque veio expresso, eu vou até falar o último item, é o último item do edital de difuso que também ficou gigantesco. Controle de convencionalidade no processo coletivo, litígios coletivos no sistema interamericano e precedentes correlatos da Corte Interamericana de Direitos Humanos. Grande mexida, então, no edital de direitos difusos, para mim, foi esse desdobramento de direitos humanos. O resto, claro, gente, especificou mais questão relacionada à tutela da mulher, a questão da lei de racismo. Isso tudo foi, se vocês repararem, população de situação de rua, houve um detalhamento. Mas a parte de direitos humanos me chamou a atenção. E outro ponto que me chamou um pouquinho mais atenção foi a quantidade de resolução
do CNJ e do CNMP. Eu não contei todas ainda, mas assim, tem até portaria, né, do CNJ, grupo de trabalho que envolve o MPT, já estava no MP de São Paulo também, mas aqui, recomendação 85, algumas que não eram usuais, né, 119, recomendação 80. Isso abre uma margem para que o examinador fuja daquilo que vocês estão acostumados a ver. Chegou num ponto em direitos difusos que fica difícil, se não tiver alteração legislativa, descobrir alguma coisa. Porque a gente tem muito concurso, as questões vão acabar se repetindo. Né? Você não cria um novo Código Florestal toda hora, você não cria um novo SNUC toda hora, você não cria um ECA toda hora. Você faz uma alteração aqui, outra ali, quando altera, despenca. Então meio que estava saturado esse universo. Quando ele abre o leque para permitir cobrança de resolução, eu tenho questões procedimentais da atuação do Ministério Público. Eu não estou mais só falando do direito material. Eu estou falando de questões procedimentais. E que a resolução, ela pode, porque ela também acaba, de certo modo, né, estando conectada com o direito material, ser combinada com a legislação específica e ser cobrada tanto em processo coletivo quanto em direito material coletivo. Então, essa abertura para a legislação, não vou nem chamar de legislação, né, para as resoluções, para a normatização afeta a atuação do Ministério Público, não obstante ser importante, né, o conhecimento delas, vai aumentar a dificuldade. Ou seja, por baixo aqui tem mais uns, no edital inteiro, né, uns 15 a 20 diplomas legais novos para você estudar, faltando pouco tempo para a prova. E qual que é a estratégia? Porque eu estou esperando um grupo de difuso também linear. Né? A gente teve a saída da Gisela e a entrada do Eduardo Nepomuceno. Né? A Gisela tinha uma visão mais ampla de difusos, no sentido que ela estava na Procuradoria de Direitos Difusos há mais tempo. O Nepomuceno já está há algum tempo nessa Procuradoria, mas tem uma formação muito, né, forte ali na improbidade administrativa. Então, é para mim disparado o grande tema da prova. Né? A gente vai ter aí 5, 6 questões de forma direta ou indireta, bem direta mesmo, ou tangenciando a lei de improbidade administrativa. Nós temos 2 grandes membros com atuação nessa área, o Zé Carlos e o Eduardo Nepomuceno. Então, a tendência é que isso apareça na prova. O Fernando tem livro sobre improbidade administrativa, controle do patrimônio público. Né? O João Paulo trabalha também, já trabalhou, não sei se ele está trabalhando, acho que está também na área de improbidade administrativa. Então, assim, é o grande tema para mim. No concurso todo, né, eu queria falar que era sobre determinações causais que tem no meu livro, mas não é. O tema mais forte é a improbidade administrativa. Se bobear, a gente vai ter mais questão de improbidade administrativa do que questão pura ali de direito administrativo ou de direito constitucional. Porque são examinadores que têm essa perspectiva, né? Essa atuação funcional tem uma história nessa matéria. E a gente teve entrada no grupo de direitos difusos do CASÉ, né? Que é, todo mundo chama de CASÉ, que é o coordenador do CAOMA, o Carlos Eduardo Ferreira Pinto. Ele já é coordenador do CAOMA há um bom tempo, apesar de Mariana não ter acontecido na gestão dele, ele entrou depois, mas grande parte dos desdobramentos foram com ele. Brumadinho aconteceu, ele já estava à frente do CAOMA. Ele já tem uma atuação também muito forte, né, histórica no âmbito do MP nessa questão ambiental. É outro tema muito forte. Então, em direitos difusos, por exemplo, eu sinalizo patrimônio público e direito ambiental como os 2 grandes temas. Né? Consumidor, claro que vai cair, ECA vai cair idoso, vai cair direitos humanos, vai. Mas a gente não tem 20 questões ali sobre direito material coletivo. Então vai ter provavelmente 2 de ambiental, vai ter ali 2 ou 3 de administrativo, porque o administrativo, a improbidade administrativa, ela se conecta com outros pontos também, né? Se conecta com a saúde, se conecta com o próprio meio ambiente, se conecta com o ECA, porque a gente está falando de gestão de recursos públicos. Onde botou recurso público no meio da história, em tese, pelo menos, a gente pode falar em improbidade administrativa. E muito em tese hoje, né? Porque a improbidade administrativa passou a ter o caráter de última ratio. É mais fácil hoje processar criminalmente do que processar por improbidade administrativa. Mas isso é
questão de prática. O que eu estou esperando? Então, uma prova que vai manter o nível da prova anterior, que a gente vai ter uma pegada, pelo menos na minha percepção, um pouco mais alta em direito civil. Não que os examinadores anteriores não fossem bons, eram sim muito bons e muito dogmáticos, mas eles fizeram uma prova mais linear na primeira etapa. Eu não sei se, por exemplo, a Fernanda, né, que é professora lá da UFMG, que tem fama de ser daquelas que arrasca, se ela vai fazer uma provinha tão linear assim, né? Então, por isso que eu estou esperando o direito civil um pouco mais puxadinho, e considerando que a gente vai ter um número maior de candidatos para a segunda etapa, né? Vai 5 vezes o número de vagas dessa. Antes ia 6, né? O histórico do concurso nosso era de 6 vezes o número de vagas. Dessa vez, como aumentou o número de vagas, aí o regulamento, antes, já prevendo essa situação, diminuiu o número de candidatos que vai para a segunda. Então vai 5 vezes o número de vagas. Estou esperando um belo concurso, né? Um grande número de candidatos, 100 vagas chama a atenção de qualquer um, né? É claro que a gente sabe aí que passagem aérea está cara, enfim, mas concurso grande esse ano, Pará vai ser grande, mas se para vir para Minas já não está barato, imagina para ir para Belém do Pará, né? Então lá vai ser um concurso grande também em número de vagas, né? A previsão é essa, mas desse tamanho, eu tô para falar que em Minas, não vou falar nunca mais, porque a gente nunca fala nunca, né? Mas é difícil de ter. Né? A gente está fazendo esse concurso agora porque alguns, né, do último concurso, e isso foi uma coincidência, né, pessoal? Muita gente que tomou posse saiu ou vai sair. E por que isso está acontecendo? Não é só aqui não, é em todos. Porque ficou, né, literalmente com aquele tesão acumulado de 2 anos por causa da pandemia. Quando as provas foram soltas, digamos assim, o Let the Dogs Out, foram todas juntas. MP de São Paulo, MP do Rio, MP da FT, MP de Minas, e agora MP de Pernambuco, entendeu? MP de Goiás. Diversos concursos abriram o edital, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, diversos concursos abriram o edital junto, ou as provas foram sequenciais. E o cara que tá bom, que aproveitou a pandemia e estudou, ele passou em tudo. Tá aí o exemplo do Lucas, né? O Lucas passou aqui, passou no Distrito Federal, passou em Santa Catarina, passou no Paraná. Ele é paranaense, queria voltar ao Paraná. Foi aluno nosso. Então, assim, ele abriu mão do DFT, do Distrito Federal, abriu mão de Santa Catarina, abriu mão de Minas, para ir para a terra dele. Então, isso vai acontecer com alguns, né? A menina que veio de São Paulo, passou aqui em Minas, acabou de tomar posse, mas estava lá na segunda etapa de São Paulo, sai o resultado, vai lá e faz uma prova oral e passa, é natural que ele queira voltar para a casa dele. Coisa mais normal do mundo. Então a gente vai ter, esse primeiro ano foi assim. Para o próximo já não vai ser. Porque agora, não é que os concursos vão diminuir, mas eles vão se espaçar mais. Eles vão se espaçar. Porque ali a gente tinha prova praticamente toda semana. Prova toda semana. Olha quantas provas de MP foram esse ano. Muitas. Muitas. Olha a quantidade de concurso que acabou de MP esse ano. Então agora tá para abrir MP do Pará, abriu agora Minas, tá para abrir logo na sequência Mato Grosso do Sul, né? Esse mais ou menos certo. Amazonas deve abrir também, né? Roraima também tá para abrir. Né? Sergipe tá rodando já, né? Então assim, aí depois, agora vai voltar o ciclo normal. Entendeu? Agora vai voltar o ciclo normal. Então a gente vai ter o espaçamento maior entre os concursos, que é bom, né? Pra gente poder pagar o cartão de crédito, porque tá difícil hoje. Caminhoneiro, taxista, tá tudo recebendo Auxílio Brasil aí. O concurseiro que ganha nada, não tá recebendo absolutamente nada, ainda tem que viajar, pagar a inscrição. E ainda, por exemplo, para quem faz prova de delegado de polícia, tá passando um perrengue danado, né? Você escreve aquela coisa, pague para entrar, reze para sair. Você não sabe se vai ter a prova, se não vai. Você vai para lá, se ela vai terminar no dia, se não vai. Tirando do Rio de Janeiro, foi uma situação extraordinária, né? Que ali despencou o mundo de chuva, caiu um pedaço do teto, enfim, tinha que cancelar a prova mesmo. As outras, né, enfim. Difícil até da gente falar, né? Eu sou um severo crítico de banca contratada, porque, principalmente a banca contratada que não tem rosto. Que eu não sei quem foi o cara que fez a questão.
Que quando tem, muda, né? Enfim, isso é outro problema. Pessoal, começamos hoje, falei do edital para vocês. Deixa eu falar rapidinho como é que a gente vai trabalhar. Turma começou hoje, tá? Já foi cronograma para turma, cronograma de aulas, já foi pesquisa de banca, já fizemos aula com pesquisa de banca. Que mais? Primeira rodada, né, de conteúdo já foi. Né? Vai a planilha de lei seca, eu vou ver se eu atualizo ela amanhã de manhã, né, para colocar essas leis novas. Não é tão difícil assim, é só fazer o encaixe ali, dividir, olhar as leis, né, quantidade de artigos, para poder fazer o encaixe para a turma, para mandar a planilha. Ela é programada para 60 dias antes da prova, então pelo menos até dia 8 eu posso mandar, porque a prova é dia 9. Mas eu vou mandar o mais rápido possível já para o pessoal ter lá, né, aquela rotina. Acordou, segunda-feira, primeiro dia. O que eu tenho para estudar? Ah, tem aqui artigo tal a tal, artigo tal a tal. Esse aqui está em vermelho, porque é mais importante, né? Eu tenho que ler, imprescindível. Esse aqui está em azul, né? É importante que eu leia, mas se eu tiver que abrir mão, paciência, não são artigos de tanta incidência. E os artigos em verde é daquele que você meio que larga para o lado assim, né? Joga a título de dólar eventual. Ah, se cair, caiu, porque historicamente não cai. O fato é, foi feita essa marcação, né, para os alunos, a exemplo do que eu fiz também para o grupo de estudos, do MP de Minas, enfim. Né? Eu gosto de separar os artigos assim para, nesse momento final, faltando 60 dias para a prova, é difícil da gente exigir do concurseiro ou da concurseira a capacidade de abstrair, de meditar e refletir sobre o que vai estudar. Pensando aqui, vou fazer uma reflexão. Não, nessa hora, às vezes é melhor você ter alguém que fala aqui, ó, vai lá e faz isso. Regime militar mesmo, tem que ler isso, tem que fazer aquilo. Se você para pensar demais, você começa a ver o seguinte, nossa, mas eu, por exemplo, não programei nenhuma rodada de um determinado tema ali, específico. Não programei porque o perfil da banca não é de cobrar aquilo. Professor, e se cobrar? Paciência, eu tenho 60 dias, eu tenho que escolher. Eu tenho que escolher. É aquela coisa, quem joga pôquer sabe o que eu tô falando. Se você tem par de ais na mão, você tem que ir. Você tem par de reis, você tem que ir. Se você tem 9-2, pode até virar 3-9 no flop ou você fazer uma quadra, né? Você fazer um for. Mas a chance de você perder, estatisticamente, é gigantesca. Você tem 2% de chance. Com 4 na mesa, você tem 2% de chance de ganhar. Com par de ais, você já sai lá na cabeceira. Você vai arriscar onde? Com par de ais ou com 9-2? Pensa comigo. É claro que, de vez em quando, você tem que dar o palpite ali. E é isso que a gente tem procurado fazer nas rodadas. Né? Eu desenhei as rodadas, coloquei quais os temas que vão para a turma. Então vão ser 10 rodadas de conteúdo, a planilha de lei seca, 40 aulas, revisão de véspera, tá? Os últimos 15 dias a gente vai antecipar um pouco o início das aulas de revisão de véspera. Geralmente a gente punha na última semana, e aí às vezes ficava 2 aulas por dia, né? Às vezes, eu já falo que minha aula de penal é longa, a aula de processo penal é longa, e vai ser longa mesmo, porque eu quero antecipar a questão, que cai no outro dia eu fico super feliz. Né? Ao invés de você assistir 1 hora, você assistir 1h30, eu assisti 1h40, e naqueles 30, 40 minutos a mais, eu te botei mais 1, 2 pontos nas costas, eu fico feliz. Eu tenho certeza que você vai ficar mais feliz ainda, mas eu fico extremamente feliz com esse tipo de situação. Então, aí às vezes 2 aulas assim de 1h30 num dia, 3 horas, na semana da prova, você tem que fingir que tá esquecendo as coisas que você não conseguiu terminar. É melhor a gente espaçar um pouquinho, por isso que a gente vai começar dessa vez um pouquinho antes, tá? E aí depois a gente vai abrir outra turma dessa, mas aí é com um simulado só, isso é para aquele que já tá estudando, né? Já tá no ritmo bom aí, que é só chegar nessa retinha final. Vamos lá, deixa eu responder as perguntinhas de vocês. A grana tá curta. Do concurso passado, tem muita coisa, obviamente, que você consegue aproveitar, né? Agora, tem. É igual eu falo, gente. Pela primeira vez, eu vou dar o exemplo aqui, mas eu vou me contradizer ao mesmo tempo. Muitas vezes eu falo, gente, direito civil não muda. Direito civil, pro MP de Minas, pro MP de São Paulo, pro MP do Rio, é quase tudo igual. O que vai mudar é o perfil do examinador. A gente teve, por exemplo, na segunda etapa do Rio, um examinador completamente diferente. Eu antecipei questão lá de contrato eletrônico na segunda etapa do Rio. Eu li 2 livros.
vou fazer essa confissão para vocês. Eu li 2 livros de direito civil esse ano, os livros do Guilherme Martins, excelentes, diga-se de passagem. Né? Eu só tenho uma atenuante porque eles eram conectados com o direito consumidor, que é a minha área de atuação. Mas eu li lá direito civil, código civil, enfim. Né? Eu, por incrível que pareça, eu gostei. E gostei mesmo. Então assim, mas normalmente não muda. Prova CESP, por exemplo, você só está com um código de 1916, Clóvis Bevilacqua. A chance de se acertar a questão é grande. Agora aqui a gente vai ter uma particularidade. Então assim, material de concurso passado é o risco que você corre. Né? Eu vou falar que tem o quê? 60%, 65% igual? É possível. Agora, é um risco que eu falo, para mim não vale a pena. Né? Porque um concurso desse de novo com 100 vagas, não tem. Já foi e já começou, viu, Caio? Já começou hoje. Vamos lá, deixa eu ver mais perguntinhas de vocês. Quantas páginas cada rodada? Parquet MP estadual. A da pré-edital estava dando mais ou menos 400 páginas por semana. Essa eu diminui um pouco, porque antes eu estava acumulando todas as matérias. Então dessa vez, por exemplo, como eu tenho menos tempo para poder trabalhar com a turma, direito tributário e eleitoral, por exemplo, é uma ou outra. Entendeu? Empresarial, diminuir, porque empresarial historicamente não costuma cair muito MP. Eu até acho que a gente vai ter questão de empresarial nesse, mas dentro daqueles temas que a gente está acostumado. Então, ao invés de mandar 10 rodadas de empresarial, vou mandar 5 rodadas de empresarial. Então, tá ficando, ou a rodada de hoje, por exemplo, somando tudo, deve ter dado aí 330 páginas, né, que é tranquilo. Né? Eu falo que é tranquilo assim, o material é espaçado, tem tabela, tem quadro, não são 300, 400 páginas de um livro, tá? Mas vai ficar em torno disso, 350, 330, uma por semana. A programação foi feita para ser assim. Na verdade, no começo, uma a cada 6 dias, aí depois toda segunda-feira. Vamos lá, o valor do reta final, se eu não me engano, é 627, tá? No meu, quem não me segue, pessoal, no meu Instagram, tem lá na lojinha, é só clicar lá que tem, já direciona para vocês. Reta final, mudou tanto assim. O Marcelo está perguntando. Ué, Marcelo, teve mudança, né? Lei de improbidade administrativa, que mudou. Teve lei Henri Borel, tem um tanto de decisão. Por exemplo, processo penal, questão de prisão, mudou muita coisa. Não é que mudou muita coisa. Né? A estrutura básica foi mantida. Agora, você tem aqueles pontos, né, de desconexão. Que eu falo, gente, vocês gastam muito com viagem, gastam muito com inscrição, mas ter material atualizado é fundamental. E quando eu falo fundamental, você mesmo pode atualizar seu material. Quando eu estudava, eu fazia isso. Né? Quer que o dinheiro não saia chovendo do céu, não. Por exemplo, direito civil. Direito civil é um livro que você pode comprar feliz da vida. Ele muda pouco. Esse ano até que mudou muito, né? Direito de lá, daqui, condomínio. Mas a gente não costuma ter grandes alterações. Então assim, vai lá e faz essa atualização. Agora, penal, processo penal, constitucional, eu acho muito arriscado. Aí vai lá, fiquei por uma porque não tinha... Esse pode te custar 1 ano, 2. Né? Curso MEG, MP avançado, recebe planilha. Não, Filipe, a planilha, ela vai para o pessoal da turma do MPMG, entendeu? Não vai para o clube. O giro do clube é diferente, né? O giro do clube não é especificamente para... Ninguém entra no clube para chegar e falar assim, vou entrar no clube, vou fazer esse concurso agora daqui a 60 dias. Não, aí você entra na reta final, que é onde a gente faz o direcionamento. Já falei das rodadas, tô falando da... beleza, MPMA tá para abrir, né? Também o Arnaldo pode dar notícia mais pra gente lá do MPMA. Vou deixar salvo sim, tá? Penal, processo penal, CPC, qual mais vai repetir o examinador? Tem que lembrar, tem um difusos que repete e constitucional não repete ninguém. São esses mesmo. Deixa eu ver quem mais está aqui, pra gente até poder descansar um pouquinho, né? Porque eu tô o dia inteiro hoje trabalhando com isso, né? Promotoria ali, eu recebi um processo lindo de 1.000 e tantas páginas para fazer uma contra-razões. Mas é bom fazer contra-razões, né? Significa que o seu pedido foi procedente. O duro é quando você tem que fazer razões de recurso. Contra-razões é mais fácil. Bom, vamos lá, pessoal. Se tiver mais alguma dúvida,
Tá? A turminha começou hoje, não dava para prorrogar. Prova é dia 9 de outubro, né, gente? Pelo menos a priori é dia 9 de outubro. Hoje me informaram que a prova de policial penal de Minas também é dia 9, eu não sei. Se for dia 9, não sei lá, em bola, porque é muito inscrito, né? Deve ser uns 50 mil inscritos aí. Então, é muita gente. Então, não sei como é que eu vou fazer não, mas a priori marcada dia 9. Fato é, a gente termina as atividades, se essa prova tiver algum tipo de alteração, a gente segue com a turma. Normalmente vai mandando. Aí aquele conteúdo, a turma do pessoal pré-edital, que entrou em finalzinho de maio, tá toda feliz, né? Porque foi feita a programação, a gente estava imaginando uma prova aí final de julho, início de agosto, a gente está em agosto, agora que saiu o edital. Então assim, aí eu fui espaçando as rodadas, foi dando tempo, né? Então eles vão praticamente terminar para depois poder entrar na reta final, ou seja, eles vão ver um conteúdo e ainda vão poder rever grande parte desse conteúdo no tempo. Isso, obviamente, se estudarem, né? Por aí, Caio, por aí. Mas lembrando que não são 300 páginas de conteúdo, tá? De conteúdo assim, igual um livro. Porque você tem espaçamento. É material que você tem que dar visualmente uma facilidade, né, para o candidato. Então você lê rápido. 300 páginas ali é rapidinho. Né? Se você dividir. Agora, é o que eu falo, né, gente? Prova dia 9. Alguém vai ter muito final de semana daqui para frente? Não dá, né? Agora é a hora daquela renúncia extraordinária mesmo. Né? Pensa que você está indo para a praia e está querendo queimar aquele flanco, né? Eu vou falar em flanco, eu gravei aula sobre delitos de flanco. Você quer queimar aquela beiradinha ali? Se você não fechar a boca, meu amigo, você vai chegar lá desse jeito. O bom é que vai e volta igual o Vin Diesel, né? Pessoal, vamos lá então. Vou deixar vocês descansar. Turma já está no site. Já começou, não é que já está no site. Já começou agora. Não tem problema nenhum você entrar amanhã ou domingo, porque você não vai perder muita coisa. O que não dá é para deixar muito lá para frente, porque cada dia hoje, o seu maior inimigo é o tempo. A cada dia que passa, o tempo consome a sua oportunidade de estudar. Né? É um dia ganho e, ao mesmo tempo, é um dia perdido, no sentido que ele não volta mais. Você pode até voltar no estudo, mas é um dia que, uma vez ultrapassado, pelo menos até onde a gente saiba, nessa dimensão, a gente não vai voltar a hoje, por exemplo, dia 4 de agosto. Então, estamos rodando, a turma já está no site, já iniciou, tá? Só mostrar para vocês, para quem não, que no meu todo mundo conhece, Direito Penal já está na segunda edição, a primeira esgotou rapidinho o ano passado, essa aqui já está no caminho de esgotar também. Todas, vocês podem pegar, olha lá no meu Instagram, prof.fernandoabreu, vocês podem olhar item por item do edital e procurar nos manuais, olha nos livros, vamos ver onde é que vocês vão achar, né, e ver de onde que essas fontes são extraídas. Não estou falando que o examinador está tirando o meu livro, não. Mas que a gente está bebendo na mesma fonte, a gente está. E vocês podem ter certeza que vamos ter... Dia 10 eu vou postar um monte de videozinho para vocês de questões antecipadas na MPMG, penal e processo penal, porque a gente vai se desdobrar, né, no entorno dessa turma, porque é o grande concurso agora para o segundo semestre. Né? A gente vai ter uma grande prova oral da MP de São Paulo, mas prova objetiva desse tamanho, esse ano não tem. O Rafael, ele é maior do que os do mercado em termos de quantidade de páginas. Dá uma olhada no índice, são 1.400 páginas, né? 1.400 e pouca. Não, 1.264 páginas. Então, dá uma olhadinha lá, tá bom? Grande parte do conteúdo também eu vou colocando no meu Insta. Pessoal, ó, se tiver alguma dúvida, podem mandar aí no Instagram do médico, pode mandar no meu também lá direto, tá? Não tem problema não. E vamos junto, né? Vamos junto aí, não só até dia 9, mas junto à segunda etapa, junto para a prova oral, porque o nosso objetivo, eu sempre falo isso, não é fazer com que você passe na prova objetiva. Tá? Nosso objetivo é que você tome posse como promotora ou promotor de justiça. Ok, pessoal? Para quem entrar agora, a aula foi ao vivo, tá? A aula da pesquisa do estudo de banca. Amanhã ela já deve entrar em edição, deve entrar amanhã mesmo ainda, porque às vezes vão falar assim, ah, professor, eu entrei, a pesquisa de banca não tá lá. Tá escrita, mas a outra porque foi ao vivo, aí vai, né? O Alisson vai fazer a edição e depois vai colocar ela no site para vocês, tá bom? Esperando todos vocês. O Arnaldo tinha me dito aí que o desconto era até o dia da publicação do edital. Vou tentar convencê-lo a prorrogar isso aí um pouquinho, né? Mas você sabe como é que é, né? O homem é duro na queda,
né? Mas de qualquer forma, aproveitem que vocês vão ter muitas recompensas, especialmente no dia 9, na hora que vocês perceberem a quantidade de questão que a gente vai ter trabalhado, que estava no material, e ajuda muito, né? Não é incomum a gente ver o aluno subir 20% da pontuação histórica dele, já tive aluno que subiu 30%, parece muito, eu falo, quando me contou, eu assustei. Né? Eu falei, que bom, né? Que bom, fez uma turma, talvez porque tenha focado direito, né? Às vezes a gente tem que levar isso em consideração. Tá bom, pessoal? Dúvidas podem me chamar lá. Forte abraço e fiquem com Deus.